Provérbios 4, 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Se existe um assunto que está na moda nos nossos dias, é a questão da saúde. Nunca esteve tão na moda a questão da saúde, mas eu não falo meramente da saúde com relação ao coronavírus, porque esse é o tema do dia, do ano, né? De 2 anos já. A gente pensa em saúde, a gente logo pensa em coronavírus. Eu falo da saúde em termos de estender ao máximo a vida para chegar à velhice com qualidade de vida. Isso nunca esteve tão em moda como está agora. E então, nós temos aquelas pessoas que propõem várias dietas diferentes para que as pessoas tenham saúde, para que as pessoas possam envelhecer com saúde, possam chegar à velhice com qualidade de vida. Nós temos aqueles que propõem uma dieta vegana, em que a pessoa só se alimenta de alimentos que tenham origem vegetal e nenhum alimento que tenha origem animal. Ovos, por exemplo, não, porque tem origem animal. Leite, não, porque tem origem animal. Então, tem pessoas que propõem uma dieta vegana. Elas dizem que se nós seguirmos essa dieta vegana, nós vamos chegar à velhice com saúde, com qualidade de vida. Por outro lado, nós temos aqueles que defendem uma dieta carnívora. Eles dizem que aquilo que nós devemos comer é carne, que a base da nossa dieta deve ser carne. Existem aqueles outros que defendem uma dieta mista. Carne, vegetais e assim por diante. E todas essas escolas de pensamento, em termos de dieta, afirmam ter a resposta definitiva para uma vida longa, para uma vida cheia de saúde. Afirmam ter a resposta para uma velhice com qualidade de vida. E claro que nós não podemos nos esquecer da importância também do treinamento físico. De nada adianta a gente comer e não nos exercitarmos. Então, existe também a necessidade de treinamento físico. Agora, uma leitura superficial da palavra de Deus parece nos indicar que Deus não está tão interessado assim que nós tenhamos uma vida saudável. Uma leitura superficial da palavra de Deus parece que Deus não está tão interessado assim que os seus filhos tenham uma vida longa, cheguem à velhice e vivam a sua velhice com qualidade. Parece que Deus não está tão interessado nisso. Uma leitura superficial da palavra de Deus dá a impressão que as únicas coisas importantes para Deus são aquelas que dizem respeito ao reino espiritual, que dizem respeito à eternidade. Mas essa leitura da palavra de Deus, ela não é apenas superficial, ela é, na verdade, completamente errada, porque Deus está tão interessado nas realidades desse reino físico e material, Deus está tão interessado no nosso corpo, em como nós vivemos a nossa vida nesse mundo, quanto Ele está interessado nas realidades do reino espiritual e eterno. A prova disso é que o Filho de Deus se fez homem como nós. O Filho de Deus entrou nesse mundo físico para redimi-lo pela sua morte,
E então, quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou meramente do ponto de vista espiritual, ele ressuscitou fisicamente. O corpo que tinha sido pregado na cruz foi com aquele corpo que Jesus ressuscitou. Tanto que quando depois ele aparece para os apóstolos, ele diz para eles, olha, vocês podem tocar o meu corpo, vocês podem colocar os dedos de vocês aqui nas minhas feridas. Então essa leitura da palavra de Deus que afirma que Deus não se importa tanto com os nossos corpos, que Deus não se importa tanto com o estilo de vida que nós levamos esse mundo, que Deus não se importa tanto com se nós chegamos na velhice todo quebrado, todo cheio de doença, ou se nós chegamos na velhice com uma saúde boa. Essa leitura que diz que Deus não se importa com nada desse mundo é uma leitura errada da palavra de Deus. E, na verdade, uma das bênçãos de Deus sobre o seu povo é exatamente uma vida longa neste mundo. Então, quando todas essas pessoas apresentam essas dietas, que dizem que se nós seguirmos essas dietas, nós teremos uma vida longa, o interesse deles é um interesse digno, porque Deus se interessa que as pessoas tenham uma vida longa neste mundo. Deus quer que as pessoas tenham uma vida longa neste mundo. A questão é que essas pessoas estão atacando o problema pelo lado errado. Essas pessoas pensam que para ter uma vida longa e saudável, basta que nós comamos direito. Basta que nós nos exercitemos com regularidade. E, na verdade, tudo isso é válido. Obviamente que se nós comermos errado, nós estamos arriscando desenvolver doenças. Se nós não nos exercitamos, nós estamos arriscando desenvolver certas doenças. Então, tudo que a gente puder fazer, do ponto de vista natural, para ter uma vida longa e saudável, é válido, só que o segredo para uma vida longa e saudável não está na dieta e não está no exercício físico, pelo menos não do ponto de vista de Deus. Deus concede uma vida longa e saudável aos seus filhos neste mundo, não como resultado de uma dieta, não como resultado do treinamento físico. Deus concede aos seus filhos uma vida longa e abençoada neste mundo por meio da obediência dos seus filhos à sua palavra. Essa é uma bênção que Deus concede aos seus filhos, aqueles que obedecem à sua palavra, aqueles que cumprem os seus mandamentos. A pergunta, então, como é que você recebe de Deus uma vida longa, uma vida abençoada? E a resposta a essa pergunta, a resposta que esses versículos dão a essa pergunta é a seguinte: se você atentar para a sabedoria de Deus e obedecer à sabedoria de Deus, você receberá de Deus uma vida longa e abençoada. Mas não apenas isso, não apenas uma vida longa e abençoada. Você também receberá a vida eterna no mundo por vir. Além de uma vida longa e abençoada, os filhos de Deus que obedecem à sabedoria do seu Pai Celestial também receberão a vida eterna. E aqui nós não estamos falando de salvação pelas obras, porque eu disse antes que nós recebemos essa bênção por meio da nossa obediência à palavra de Deus, mas nós não estamos falando aqui de salvação pelas obras, porque a nossa pressuposição básica é que a obediência dos filhos de Deus é o resultado, é a frutificação da graça de Deus nas suas vidas. Nós partimos do pressuposto daquilo que Paulo ensina em Efésios 2, que a salvação vem pela graça, não vem pelas obras. É pela graça que nós somos salvos, por meio da fé e não das obras. Isso não vem de nós, é dom de Deus,
Mas, tendo sido salvos, a graça de Deus não permanece em nós parada. A graça de Deus, ela não fica parada em nós, ela não fica ociosa em nós. A graça de Deus trabalha em nós e ela nos leva a fazer as obras que Deus preparou. As obras que desde antemão Deus já havia preparado para que nós as fizéssemos. Então essa é a nossa pressuposição básica. Nós nos tornamos filhos de Deus pela graça de Deus e a graça de Deus não fica ociosa em nós. A graça de Deus nos leva a obedecer a Deus. Então, quando nós dizemos que essa bênção de uma vida longa, de uma vida abençoada, de chegar à velhice com qualidade de vida, quando nós dizemos que essa bênção vem como resultado da obediência à palavra de Deus, nós não estamos falando acerca de uma troca que nós estamos fazendo com Deus, de um negócio que nós estamos fazendo com Deus e que nós oferecemos as nossas obras e daí, em recompensa às nossas obras, Deus nos dá essa bênção. Não, nós estamos supondo que a graça de Deus está agindo em nós e por isso mesmo nós obedecemos a Deus. Então é isso que esse texto nos ensina. A bênção de uma vida longa, a bênção de uma vida abençoada, a bênção de uma velhice, de chegar à velhice com qualidade de vida, Deus dá aos seus filhos que obedecem a sua palavra, que obedecem os seus mandamentos. É isso que esse texto nos ensina. E é com essa verdade que o Espírito Santo quer te admoestar e te abençoar nessa noite. Então Deus chega até você e pergunta: você quer ser abençoado com uma vida longa? Você quer chegar à velhice com qualidade de vida? Você quer experimentar as bênçãos de Deus na sua vida? Você quer viver eternamente na minha presença? Deus te pergunta. E você diz: claro que eu quero. Então a resposta de Deus: então ande pelo caminho da minha sabedoria. Viva de acordo com a minha sabedoria. Esse é o segredo não apenas para uma vida longa e abençoada, mas para alcançar a vida eterna. Ande pelo caminho da sabedoria e viva de acordo com ela, e você viverá longa e eternamente. Entre os versículos 10 e 19, aqui nós temos mais um dos discursos do pai sábio e temente a Deus ao seu filho jovem e inexperiente. O verso 10 apresenta a promessa de que se o filho ouvir e aceitar as palavras do seu pai, este filho será abençoado por Deus com uma vida longa. O verso 10 diz o seguinte: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Essa promessa de uma vida longa é a mesma bênção que Deus derrama sobre os filhos que honram os seus pais, que é o 5º mandamento, que Paulo repete lá no Novo Testamento, dizendo que é o primeiro mandamento que tem uma promessa. E essa mesma bênção aqui também é repetida em Provérbios 3:1, né? Provérbios 3:1 diz o seguinte: filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, versículo 2, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, versículo 4 e 10, o capítulo 4, versículo 10, está repetindo o 5º mandamento e está repetindo Provérbios 3:1 e 2. Versículo 10 diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Ouvir, como vocês bem sabem, tem na palavra de Deus, na grande maioria das vezes, o sentido de obedecer. Não apenas de escutar, mas de escutar e então obedecer. Então, ouvir tem o sentido de obedecer, e aceitar tem a implicação de que essa obediência não é uma obediência apenas mecânica e superficial. Uma das primeiras pregações que nós fizemos aqui em Provérbios, nós notamos que no capítulo 2,
o pai está exigindo que o seu filho tenha convicção. Tenha convicção daquilo que ele deve fazer. No capítulo 1, o pai simplesmente diz para o seu filho não se esquecer. Não se afaste. No capítulo 2, o pai quer que o filho creia naquelas coisas que ele ensinou, que ele, o pai, ensinou ao seu filho. E aqui, esse aceitar tem esse mesmo sentido também. Ouvir tem o sentido de obedecer, e aceitar implica que essa obediência não é apenas mecânica e superficial, não é apenas uma obediência como nós, quando éramos crianças, muitas vezes fazíamos. Quando os nossos pais nos ordenavam alguma coisa e a gente não tinha convicção daquilo. A gente de fato não cria que aquilo era era de fato aquilo que deveria de ser feito. Mas a gente ia fazer de qualquer forma, porque se a gente não fizesse, a gente iria apanhar, a gente iria ficar de castigo. Essa é uma obediência mecânica, é uma obediência externa, é uma obediência que não parte de uma convicção, não parte de uma aceitação interna daquilo que está sendo dito. Ouvir, então, tem o sentido de obedecer, e aceitar implica que essa obediência não é apenas mecânica e superficial, mas é uma obediência que parte de uma convicção interna. É necessário que nós, como filhos de Deus que somos, estejamos convictos da sabedoria de Deus. É necessário que nós tenhamos convicção daquelas coisas que Deus nos revelou na sua palavra. E é exatamente a nossa falta de convicção que nos torna suscetíveis à tentação e ao pecado. Todas as vezes que nós nos sentimos tentados em alguma área, é porque naquela área nós não temos de fato convicção daquilo que Deus nos diz. Todas as vezes que nós pecamos em alguma área, qualquer área que seja, é porque naquela área nós ainda não temos uma convicção profunda o suficiente daquilo que Deus nos diz. E é por isso que nós pecamos, porque nos falta essa convicção. Quando nós não estamos convictos da sabedoria de Deus, nós obedecemos à sabedoria de Deus entre aspas. Nós obedecemos entre aspas, apenas quando nos é conveniente, apenas quando nos é fácil. E é por isso que eu coloquei obedecemos aqui entre aspas, porque uma obediência que é feita apenas por conveniência não é obediência. Porque se o oposto fosse a conveniência, eu teria feito o oposto. Se fosse a desobediência que fosse mais conveniente naquele momento, eu teria desobedecido. Nós devemos estar convictos, porque quando não estamos convictos, a nossa obediência é uma obediência apenas de conveniência, é uma obediência que ocorre apenas quando tudo está fácil. Mas quando a situação fica difícil e obedecer a Deus não é mais tão conveniente assim, nós desobedecemos a sabedoria de Deus e pecamos contra Ele. E é por isso que uma obediência por conveniência não é obediência de forma alguma, é apenas conveniência, é apenas aquilo que é conveniente, é apenas aquilo que é mais fácil. A verdadeira obediência, ela se mostra nas circunstâncias difíceis. A verdadeira obediência, ela se mostra quando a obediência à sabedoria de Deus aumenta os nossos problemas. E o mais conveniente seria pecar contra Deus. São nesses casos em que a verdadeira obediência se mostra.
É quando você está lá no emprego e seria mais fácil mentir. Seria mais fácil contar uma mentira, seria mais fácil dar um falso testemunho, seria mais fácil enganar. É ali que você vai saber se de fato obedece por conveniência ou obedece por convicção. É quando é difícil. É quando fazer a coisa certa vai só aumentar os problemas, só vai me deixar numa situação pior ainda. Uma situação pior da qual eu me encontro já. É assim que você obedece a Deus? Você obedece a Deus não apenas quando te convém, mas também quando seria mais fácil pecar contra Deus? Ou quando é mais fácil pecar, você simplesmente peca? Quando precisa mentir, você mente. Quando o mundo ao teu redor quer que você haja como um incrédulo, você se porta como um incrédulo ou você se porta como um filho de Deus, ainda que portar-se como um filho de Deus vai acabar dificultando mais a tua vida? Quando os pecadores ao teu redor querem que você negue a Jesus, eles não querem que você negue a Jesus por completo. Eles não querem que você deixe de vir à igreja. Eles não querem que você deixe de orar a Deus. Eles não querem que você deixe de ler a palavra de Deus. Eles querem que você apenas negue a Jesus na presença deles. Quando os pecadores ao teu redor querem que você negue a Jesus só na presença deles, você nega a Jesus ou você permanece fiel e firme, mesmo que isso faça você perder grandes oportunidades na vida? Porque Jesus muitas vezes nos faz perder grandes oportunidades. Jesus nos faz perder grandes oportunidades, normalmente aquelas oportunidades em que o pecado faz parte daquelas oportunidades. E Jesus nos faz perder essas oportunidades. E a questão é se nós, ao vislumbrarmos a perda dessa oportunidade, permanecermos firmes e fiéis ou negamos a Jesus. Nós poderíamos fazer muitas outras perguntas de sondagem como essas. Mas apenas essas perguntas bastam para que você e eu nos questionemos a nós mesmos diante de Deus e diante da sua palavra. Você realmente obedece à sabedoria de Deus, mesmo quando é difícil, mesmo quando o pecado seria muito mais conveniente, ou você se propõe a obedecer a Deus apenas quando é fácil, apenas quando é conveniente que você obedeça a Deus? Se você obedece a Deus apenas quando é conveniente, te falta ainda convicção. Você ainda não está convicto. Mas te falta a convicção do quê? Te falta a convicção de que qualquer coisa diferente da sabedoria de Deus é lixo. Essa convicção que te falta. Na semana passada nós falamos de como experimentamos a verdadeira felicidade. Nós experimentamos a verdadeira felicidade quando vivenciamos nas nossas vidas os propósitos pelos quais Deus nos criou. E nós também dissemos que enquanto considerarmos a felicidade como sinônimo de pecado, nós continuaremos suscetíveis à tentação e ao pecado. Essa deve ser a nossa convicção
como filhos de Deus. Qualquer coisa que contrarie a sabedoria de Deus jamais vai me trazer verdadeira felicidade. Essa deve ser a minha convicção. Essa deve ser a tua convicção. Qualquer coisa que seja diferente da sabedoria de Deus não vai te trazer felicidade. E daí você vai olhar para aquele teu parente, para aquele teu amigo que é incrédulo, e vai dizer, mas como não traz felicidade? Eu vejo esses meus parentes, eu vejo esses meus amigos, eles pecam contra Deus e eles são mais felizes do que eu. Eles experimentam muito mais felicidade, muito mais alegria do que eu. E eles vivem pecando, eles vivem afrontando a vontade de Deus, eles vivem afrontando a sabedoria de Deus. Quando a gente pensa dessa forma, a gente já está indicando que a gente ainda não está convicto daquilo que Deus chama de felicidade. A gente ainda considera a felicidade como sendo sinônimo de pecado. A gente ainda considera que para ser feliz de fato nesse mundo é necessário cometer vários e vários pecados para de fato ser feliz. Sim, para os crentes a felicidade é não pecar, mas mais do que isso, na verdade, não apenas para os crentes, mas para os incrédulos também. Porque aquilo que os incrédulos chamam de felicidade não é de fato felicidade. Né? Porque é muito comum nós ouvirmos, por exemplo, em filmes, em seriados, novelas, não sei porque eu nunca tive costume de assistir novelas, mas é muito comum a gente ouvir uma coisa assim, tipo, fulano, não importa o que tu vai fazer, desde que isso te faça feliz. Né? E hoje em dia isso é muito comum falar acerca da sexualidade. Né? A pessoa, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou transexual, não sei o quê. Não importa, desde que isso te faça feliz. Quer dizer, a felicidade ali está sendo considerada como algo subjetivo. Mas a felicidade não é subjetiva. A felicidade não é uma coisa que é diferente para cada um. A felicidade é objetiva. A pessoa ela pode ter 4, 5 mulheres e ela pode chamar esse estado de vida em que ela vive de um estado feliz. Porque, afinal de contas, ele consegue obter muito mais prazer do que um homem que tem apenas uma mulher. Né? O cara tem 5. Mas Deus não chama isso de felicidade. Deus chama isso de degradação. Deus chama isso de degradação porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma que o corpo ele foi separado para o Senhor. Os nossos corpos, quando Jesus assumiu a nossa natureza humana, Jesus, por assim dizer, santificou os nossos corpos. E como sempre esteve no plano de Deus que Jesus assumiria a natureza humana, o corpo humano sempre foi santificado a Deus.
O corpo humano não foi criado para ser degradado por meio de uniões sexuais que Deus considera erradas. É aquilo que nós falamos na semana passada. Se eu tenho uma chave de fenda, eu até posso tentar usar essa chave de fenda para pregar um prego. Mas eu não vou conseguir. Porque a chave de fenda não foi feita para pregar pregos. A única coisa que eu vou conseguir usando aquela chave de fenda para pregar um prego é destruir aquela chave de fenda. Né? Porque tem aquela parte ali plástica, às vezes emborrachada, que a gente pega na mão para fazer força. Eu vou usar exatamente aquilo ali para ficar batendo na cabeça do prego. E eu vou ficar batendo na cabeça do prego, aquela parte ali, até que vai rachar, até que quebre, e a chave de fenda estragou. Não tem mais como usar ela. Quando Deus nos criou, Deus também nos criou com um propósito definido. E se pelas nossas práticas nós fazemos coisas contrárias ao propósito pelo qual Deus nos criou, nós estamos estragando os nossos corpos, nós estamos estragando a nós mesmos. Isso se aplica com relação à sexualidade humana, se aplica com relação ao entretenimento. Por exemplo, Deus não tem nenhum problema com as pessoas se divertirem. A questão é que tipo de divertimento as pessoas querem ter. Porque eu posso ter um entretenimento saudável, ou meu entretenimento pode ser ficar injetando substâncias ruins no meu corpo, que vão destruir o meu corpo, que vão destruir a minha mente. Meu entretenimento pode ser beber álcool até desmaiar. A verdadeira felicidade está em nós experimentarmos em nós mesmos os propósitos pelos quais Deus nos criou. Essa deve ser a nossa convicção como filhos de Deus. Qualquer coisa que contraria a sabedoria de Deus jamais vai me trazer verdadeira felicidade. Tudo bem, nós sabemos então que nós devemos ter essa convicção, mas como é que nós nos tornamos convictos disso? Como é que nós nos tornamos convictos de que qualquer coisa que contraria a sabedoria de Deus jamais vai me trazer felicidade? Convicção é sinônimo de fé. E aquele que crê em alguma coisa, qualquer coisa que seja essa, quem crê em alguma coisa arrisca a si mesmo e a tudo quanto tem, exatamente porque está convicto das coisas nas quais crê. A fé é um dom de Deus. E ela é gerada em nós através da leitura e através do apego à palavra de Deus. Para que você se torne convicto da sabedoria de Deus na sua palavra, é necessário que você ore a Deus pedindo por essa convicção. Mas a gente não pode parar na oração. A gente deve agir com base na oração que nós fizemos. Porque isso é fé. Se eu estou orando a Deus para que Deus mude alguma circunstância na minha vida, uma circunstância que eu não tenho capacidade de fazer nada por aquela circunstância, eu não tenho capacidade de melhorar aquela circunstância, então eu estou orando a Deus para que Deus faça isso por mim, para que Deus faça aquilo que eu não tenho condições de fazer. Só que depois que eu termino a minha oração, é necessário que aquelas coisas que eu posso fazer
para receber aquilo que eu estou pedindo de Deus, é necessário que eu faça essas coisas. Porque do contrário, eu já estou pedindo alguma coisa a Deus, mas com a certeza de que Ele não vai fazer, e por isso mesmo eu não estou me preparando para receber aquilo que eu estou pedindo a Ele. Então, para que você se torne convicto da sabedoria de Deus na sua palavra, é necessário que você ore a Deus pedindo por essa convicção. Mas depois de orar, é necessário que você leia e estude a palavra de Deus, crendo que tudo que Deus te diz na sua palavra é a verdade. Não adianta você orar a Deus pedindo por convicção e depois não ler a palavra de Deus. Não adianta você orar pedindo a Deus por convicção, mas depois ler a palavra de Deus, mas ler a palavra de Deus desconfiando da palavra de Deus. Aí você nunca vai ter convicção mesmo. Porque essa ação de não ler a palavra de Deus, ou de ler a palavra de Deus desconfiando da palavra de Deus, essa ação mostra que aquela tua oração, em que você pediu que Deus te dê convicção, não foi feita com fé, de fato. Você pediu a Deus por convicção, mas você não está se preparando para receber convicção de Deus. Então você deve orar a Deus pedindo por convicção, mas depois de orar é necessário que você leia e estude a palavra de Deus, crendo que tudo que Deus te diz na sua palavra é a verdade. E crendo na verdade da palavra de Deus, é necessário que você ponha em prática a palavra de Deus, custe o que custar. Porque se você não se arriscar a obedecer a palavra de Deus, de novo você está mostrando que aquela oração em que você pediu a Deus convicção, você não teve fé enquanto pediu a Deus. Ou você de fato nem estava tão afim assim de receber convicção. Eu vou na academia. E daí eu vejo lá um halter bem pesado, 20 quilos. E eu penso, vou pegar aquele halter ali e vou fazer uma rosca direta aqui. Vou trabalhar o meu bíceps. E para fazer uma rosca direta com um halter de 20, o cara já tem que estar bem fortinho, né? Porque 20 quilos não é pouca coisa para tu levantar só aqui, né? Mas se eu não pego aquele halter de 20 quilos, eu nunca vou levantar ele, né? Se eu fico só olhando para ele ali e não pego ele, eu nunca vou levantar. É necessário que eu me arrisque a passar vergonha diante das pessoas que estão ali na academia comigo. É necessário que eu me arrisque a pegar aquele halter do chão e levantar ele. Mesma coisa com relação à convicção. Eu oro a Deus pedindo convicção, aí eu terminei de orar, agora eu vou ler a palavra de Deus crendo que tudo aquilo que a palavra de Deus me diz é a verdade. Tá bom? E daí, tendo crido que tudo aquilo que a palavra de Deus me diz é a verdade, agora eu vou colocar a palavra de Deus em prática, mesmo nas situações difíceis. Porque senão é igual eu lá na academia ficar olhando para o halter de 20 quilos e ficar esperando que alguma coisa vai acontecer, que o halter vai aparecer na minha mão e eu vou estar fazendo o exercício aqui automático. Não, existe um esforço aqui. Então, esses passos devem ser tomados. Orar, pedindo convicção, leitura e estudo da palavra de Deus, crendo que aquilo que a palavra de Deus nos diz é a verdade. E o terceiro, obediência à palavra de Deus. Mas se você não quiser usar os meios de graça que Deus concedeu aos seus filhos, os meios de graça aqui são os meios que Deus providenciou para que nós recebamos dele de graça. Os meios de graça aqui citados são oração e a leitura, o estudo da palavra de Deus. Se você não quiser usar os meios de graça que Deus concedeu aos seus filhos, você jamais terá convicção daquilo que a sabedoria de Deus
ordenam aos seus filhos. É como se você estivesse lá na academia olhando para o halter e esperando que alguma coisa fosse acontecer. E se você não tiver convicção daquilo que a sabedoria de Deus ordena aos seus filhos, você jamais alcançará a promessa desse versículo. Você jamais terá uma vida longa e abençoada neste mundo. Aí você pode pensar, bom, mas na verdade eu nunca tive intenção de ter uma vida longa e abençoada neste mundo. Mas não é essa a questão. A questão é que se você não se qualifica para, neste mundo, ter uma vida longa e abençoada, quer dizer que você não está qualificado também para receber a vida eterna. Porque quando nós falamos na introdução dessa pregação que Deus se importa com tudo aquilo que acontece nesse mundo físico, nesse mundo material, Deus se importa exatamente porque existe uma continuidade entre este mundo agora e o mundo por vir. Existe uma continuidade entre a história que nós estamos vivendo e a eternidade. Tudo aquilo que é feito aqui tem consequências eternas. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, seja de bom, seja de mal, tem consequências eternas. Reflete na eternidade. Então não existe essa ideia de, não, mas eu nunca me interessei por ter uma vida longa e abençoada neste mundo. Para mim basta eu ganhar o céu. Acontece que se você não estiver pronto para receber de Deus uma vida longa e abençoada neste mundo, você não estará pronto para receber a vida eterna no mundo por vir. Ou como muitas pessoas gostam de dizer, não, eu não estou interessado em galardões. Eu estou apenas interessado em ir para o céu, em ser salvo. Mas a questão é que, se eu não estou tão interessado em receber galardões, isso quer dizer que eu não estou tão interessado assim em obedecer a Deus, né? Porque os galardões são recompensas que Deus dará aos seus filhos por causa da obediência deles. Se eu digo, eu não estou tão afim assim de galardões, o que eu estou dizendo é que eu não estou tão afim assim de obedecer a Deus. E se eu não estou tão afim de obedecer a Deus, será que eu vou ir para o céu? Será que eu vou ser salvo? Será que eu vou receber a vida eterna? Dificilmente. Na última pregação nós vimos que receberá a bem-aventurança eterna apenas aqueles que já neste mundo experimentarem a felicidade como Deus a define, que é viver os propósitos dele, obediência a ele. Hoje nós podemos afirmar que quem não se prepara para receber a bênção de ter uma vida longa e abençoada neste mundo, também não receberá a bênção da vida eterna. Então, ore a Deus pedindo que o Espírito Santo te convença da verdade da palavra de Deus. Então, leia a palavra de Deus estando convencido da sua verdade e então coloque a verdade da palavra de Deus em prática. Coloque a sabedoria de Deus em prática. Obedeça a palavra de Deus estando convicto dela nas situações fáceis e nas situações difíceis. E então Deus te dará uma vida longa e abençoada neste mundo e no mundo por vir, a vida eterna. E tudo isso é confirmado nos versículos 11 a 13, nos quais nós lemos o seguinte: no caminho da sabedoria te ensinei e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. O pai sábio e temente a Deus educou o seu filho, por palavra e por exemplo. E ele educou o seu filho por palavra e por exemplo no caminho da sabedoria. No caminho da sabedoria eu te ensinei.
Isso quer dizer, em todas as palavras que eu te disse, o Pai está falando ao Filho. Em todas as palavras que eu te ensinei, e em todos os exemplos que eu te dei, eu te ensinei no caminho da sabedoria. Caminho da sabedoria é uma forma de se referir ao estilo de vida marcado pela sabedoria de Deus, ao estilo de vida da pessoa que leva a sério a sabedoria de Deus e obedece à sabedoria de Deus. Esse é o caminho da sabedoria. Ou seja, o caminho da sabedoria é o estilo de vida da pessoa que obedece à sabedoria de Deus. A pessoa que obedece à sabedoria de Deus está andando pelo caminho da sabedoria. Por isso mesmo, o verso 11 também fala das veredas da retidão, ou veredas aqui são caminhos, ou os caminhos da justiça. Quem anda pelo caminho da sabedoria é a pessoa que tem a justiça como princípio moral de tudo o que ela faz. O caminho da sabedoria é marcado pela justiça. Tudo que a pessoa faz é marcado pela justiça. Ela sempre faz aquilo que é justo. Ela sempre faz aquilo que é correto. Justiça aqui, obviamente, é a justiça como Deus define justiça. Porque muitas vezes nós definimos justiça de uma forma contrária àquilo que Deus afirma. Justiça é a justiça que Deus nos ensina na sua palavra. Então, dizendo de uma outra forma, andar pelo caminho da sabedoria significa cumprir os mandamentos justos que Deus nos deu na sua palavra. Como eu sei que eu estou andando pelo caminho da sabedoria? Se eu estou cumprindo os mandamentos de Deus, se eu estou cumprindo a justiça de Deus, se eu estou fazendo tudo aquilo que Deus determinou que é justo que eu faça. É assim que eu sei se eu estou andando pelo caminho da sabedoria ou não. O versículo 12 afirma que se vivermos segundo a sabedoria e a justiça de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas não será atrapalhado e nem será atrasado. Por elas andando, ou seja, pelo caminho da sabedoria, pelas veredas da justiça, por elas andando pela sabedoria e pela justiça, não se embaraçarão os teus passos. E se correres pelo caminho da sabedoria e pelas veredas da retidão, não tropeçarás. Andar pelo caminho da sabedoria, andar pelas veredas da retidão, pelas veredas da justiça, significa cumprir a sabedoria de Deus, significa cumprir a justiça de Deus, significa obedecer os mandamentos de Deus. Quem faz isso jamais terá os seus passos embaraçados. Quem obedece à sabedoria de Deus, quem obedece à justiça de Deus, jamais vai tropeçar. Ela vai poder correr e não vai tropeçar, não vai cair. Alguém poderia interpretar aqui o não embaraço dos passos e o não tropeço dos pés, no verso 12, como se referindo à ausência de problemas e situações difíceis. Aqui está dizendo que se eu andar pelo caminho da sabedoria, se eu andar pelas veredas da retidão, os meus passos não serão embaraçados, eu não vou tropeçar, ou seja, eu não vou ter dificuldades na vida, eu não vou ter sofrimentos na vida. Mas não é isso que esse versículo ensina. Quando nós consideramos toda a palavra de Deus, nós percebemos que o sofrimento faz parte da vida. Mesmo da vida dos filhos de Deus. O sofrimento faz parte da vida. É infantil pensar que é possível viver neste mundo sem enfrentar algum tipo de sofrimento. Apenas as criancinhas pequenas pensam isso.
Apenas as criancinhas pequenas pensam que a vida é sempre feita de coisas boas e alegres e que nunca existem dificuldades a serem enfrentadas, nunca existem problemas a serem vencidos. Apenas as criancinhas pequenas pensam isso. Mas à medida em que nós crescemos, nós entendemos que os problemas fazem parte da vida. E a palavra de Deus ensina isso. O mesmo Jesus que disse que para que nós tenhamos vida e vida em abundante, esse mesmo Jesus também afirmou que neste mundo teríamos aflições. Ou seja, ele veio para que nós tenhamos vida e vida abundante, mas essa vida abundante, ela ocorre num mar de aflições. Ela ocorre num mundo cheio de aflições. Trazendo para o nosso contexto aqui, essa vida longa e abençoada, ela ocorre num mundo cheio de aflições. Se as aflições deste mundo fossem o resultado apenas da nossa desobediência à sabedoria de Deus, então Jesus teria dito que existe uma forma de fugir das aflições deste mundo e a fuga seria exatamente a obediência a Deus. Jesus diria, olha, se vocês não obedecerem a Deus, vocês vão enfrentar aflições deste mundo. Vocês querem fugir das aflições? Sim, nós queremos fugir, Jesus. Nós queremos fugir das aflições. Então obedeçam a Deus, obedeçam à sabedoria de Deus. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus falou com certeza que no mundo nós teríamos aflições. Jesus não afirmou que os filhos de Deus teriam aflições porque de alguma forma desobedeceram a Deus. Essa aflição aqui é porque a aflição lá que o irmão está sofrendo é porque o irmão desobedeceu a Deus. O irmão fulano de tal lá pegou Covid porque desobedeceu a Deus. O outro irmão lá quebrou a perna porque desobedeceu a Deus. O outro irmão lá se acidentou com um carro porque desobedeceu a Deus. O outro irmão lá teve uma morte na família porque desobedeceu a Deus. Não é isso que Jesus afirma. Jesus não diz que as aflições que os filhos de Deus enfrentam neste mundo são consequência da desobediência deles. Pelo contrário, muitas vezes as aflições são o resultado da obediência dos filhos de Deus. Foi como nós dissemos antes. Está lá no emprego, no trabalho, e para você se dar bem com o chefe, você tem que mentir. Você tem que enganar. E se você não mentir, se você não enganar, a coisa vai ficar mais difícil para você lá. As pessoas já não vão mais te olhar com o mesmo olhar. O teu chefe já vai começar a pensar, poxa vida, eu não posso confiar nesse cara. Engraçado que ele vai pensar que não pode confiar numa pessoa que não mente. O certo seria ele pensar, eu não posso confiar numa pessoa que mente. Né? Mas a mente dele está tão dominada pelo pecado que ele pensa que ele não pode confiar numa pessoa que sempre vai falar a verdade. E daí daqui a pouco você vai perder o emprego exatamente porque não mentiu. Ou seja, o fato de você obedecer a Deus te colocou numa aflição. Agora você está desempregado, nessa crise que nós estamos vivendo, e desempregado. Então, as aflições, os sofrimentos fazem parte deste mundo aqui, mesmo na vida dos filhos de Deus. E muitas vezes, exatamente porque os filhos de Deus obedecem a Deus.
E muitas vezes nós nos perguntamos o porquê dessas aflições. Porque algumas aflições parecem ser sem sentido. Parece não ter razão nenhuma de ser. E além desse porquê, nós também nos questionamos se todas essas aflições não estão de alguma forma nos embaraçando. Não estão de alguma forma embaraçando os nossos passos. Se essas aflições de alguma forma não estão nos fazendo tropeçar. Se essas aflições de alguma forma não estão atrasando ou até mesmo impedindo os propósitos de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos perguntamos se as circunstâncias em que estamos vivendo, na verdade, não estão impedindo que os propósitos de Deus se tornem realidade nas nossas vidas. E nós nos questionamos isso, nós olhamos para as nossas vidas e nós perguntamos por que disso tudo, e nós perguntamos, será que pode sair alguma coisa boa dessa circunstância toda? E ao não encontrar respostas para essas perguntas, nos parece que todas essas circunstâncias, na verdade, estão nos fazendo simplesmente marcar passo, andar sem sair do lugar. Está embaraçando os nossos passos, está nos fazendo tropeçar, está nos levando ao chão, impedindo que nós avancemos, atrasando tudo aquilo que um dia Deus poderia fazer por nós e através de nós. E esse pensamento é assustador, pelo menos para mim esse pensamento é assustador. E se você um dia não vivenciou isso, talvez você um dia irá vivenciar isso. E a única coisa que poderá trazer paz ao teu coração será a certeza da promessa que está no versículo 12. E que promessa é essa? Que se você estiver vivendo segundo a sabedoria e a justiça de Deus, os teus passos jamais serão embaraçados e você jamais tropeçará. Pode até parecer que os teus passos estejam embaraçados para quem vê de fora. Para as outras pessoas que olham para a tua vida, pode até parecer para elas que os teus passos estão embaraçados. Pode até parecer para elas que você não consegue sair do lugar. Para quem vê de fora, pode até parecer que você tropeçou e está caído no chão. E talvez você mesmo pense estar embaraçado e caído, sem ter como sair do lugar, sem qualquer perspectiva de um dia conseguir dar um passo à frente sequer. Mas se você estiver vivendo segundo a sabedoria e a justiça de Deus, tudo aquilo que para os outros e talvez até para você mesmo parece ser um embaraço, um tropeço, um empecilho que te impede de avançar, para Deus é exatamente o que você precisa para você ser treinado para estar em condições de experimentar os propósitos dele na sua vida. Ou como Paulo coloca lá em Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você estiver vivendo segundo a sabedoria e a justiça de Deus, tudo aquilo que para os outros e para você mesmo parece ser um embaraço, parece ser uma dificuldade, parece ser um empecilho, é na verdade aquilo que Deus precisa fazer na sua vida para que você seja treinado, para que você esteja em condições de experimentar os propósitos que Deus tem para você. Esse é o sentido pleno do versículo 12. Se você estiver vivendo segundo a sabedoria e a justiça de Deus, o propósito de Deus na tua vida jamais será atrasado, jamais será interrompido, jamais será impedido, jamais será atrapalhado. Porque aquilo que você pensa que está te embaraçando, na verdade não está te embaraçando, está te treinando. Aquilo que você pensa que na verdade é um tropeço,
que está te levando à queda, na verdade, é Deus te preparando. É Deus te treinando. Até mesmo aquelas coisas que aparentemente estão te atrasando e estão te atrapalhando, na verdade elas estão cooperando para o teu bem, para o cumprimento do propósito de Deus para você. Mas essa verdade vai te consolar somente se você estiver convicto da sabedoria e da justiça de Deus. Essa verdade vai te consolar somente se você estiver vivendo de acordo com a sabedoria e a justiça de Deus. Porque de nada adianta eu desobedecer a sabedoria de Deus, de nada adianta nas minhas ações eu contrariar a justiça de Deus e depois tentar me consolar que as dificuldades que eu estou enfrentando, na verdade, é Deus me preparando para experimentar os propósitos dele na minha vida. Se eu fizer isso, eu estou me auto-enganando. Eu estou me iludindo. Para que isso seja um consolo, de fato, é necessário que eu tenha convicção da sabedoria de Deus. É necessário que eu tenha convicção da justiça de Deus. É necessário que eu tenha convicção de tudo aquilo que a palavra de Deus me ensina. E é necessário que, tendo essa convicção, eu viva essa convicção. Eu coloque em prática tudo aquilo que a palavra de Deus me ordena. Essa verdade vai te servir de consolo somente se você estiver vivendo de acordo com a sabedoria e a justiça de Deus. Exatamente naquelas situações em que seria muito mais fácil pecar logo de uma vez. E é por isso mesmo que no verso 13, o pai sábio e temente a Deus insiste para que o seu filho jamais abandone a instrução da sabedoria, pois a instrução da sabedoria é a própria vida. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Esse versículo aqui é paralelo ao versículo 4. No capítulo 4, versículo 4, nós vemos o seguinte: e ele, o meu pai, me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Versículo 13, apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. E como nós afirmamos na semana passada, vida deve ser entendida aqui no seu sentido mais pleno. Uma vida longa e abençoada neste mundo, seguida pela vida eterna no mundo por vir. E nós devemos perceber que quando falamos de uma vida longa e abençoada neste mundo, nós não estamos falando da mesma forma que a teologia da prosperidade fala. Isso nós afirmamos na semana passada e é bom afirmarmos novamente. Na semana passada dissemos que a teologia da prosperidade é, na verdade, uma teologia de jardim de infância. A teologia da prosperidade é uma teologia de jardim de infância. A teologia da prosperidade é teologia de jardim de infância exatamente porque, assim como as crianças que frequentam o jardim da infância, a teologia da prosperidade não reconhece a possibilidade de experimentarmos felicidade e bênçãos ao mesmo tempo em que passamos por aflições. A teologia da prosperidade não acha isso possível. Não acha possível eu experimentar bênçãos de Deus. Não acha possível eu experimentar coisas boas de Deus e ao mesmo tempo estar passando por aflições. Teologia de jardim de infância porque só a criancinha que vai no jardim de infância pensa que a vida é só cheia de coisas boas e que não existem coisas ruins na vida. A sabedoria de Deus nos ensina o contrário da teologia da prosperidade. A sabedoria de Deus nos ensina na sua palavra que enquanto estivermos neste mundo, nós estaremos sujeitos às aflições de todo tipo. Mas mesmo no meio dessas aflições,
Nós podemos e, na verdade, nós devemos experimentar felicidade por meio das bênçãos que Deus nos concede. E essas bênçãos estão ligadas diretamente às instruções que a sabedoria de Deus nos dá, conforme está escrito no versículo 13. Apega-te à instrução. Instrução aqui é a instrução da sabedoria de Deus, a instrução da palavra de Deus. Apega-te à instrução da palavra de Deus e não a largues. Guarda, porque a instrução da palavra de Deus, é a tua vida. Do ponto de vista de Deus, a única vida que vale a pena ser vivida é aquela que se apega com tudo nas instruções da sua palavra. Essa é a única vida que vale a pena ser vivida neste mundo, de acordo com Deus. Você quer ter uma vida longa, abençoada neste mundo? Você quer experimentar a alegria das bênçãos de Deus na sua vida enquanto vive neste mundo? E depois disso você quer receber a vida eterna no mundo por vir? Então dê toda a tua atenção às instruções da sabedoria de Deus. Dê toda a tua atenção às instruções da palavra de Deus e jamais as abandone, mas guarde-as contigo e as obedeça sempre. Isso será a tua vida. E sendo que você andará pelo caminho da sabedoria e da justiça de Deus, você então não trilhará pelo caminho dos ímpios e dos maus, porque ou você caminhará por um caminho ou por outro. Não há como você estar andando por dois caminhos ao mesmo tempo. Se você pensa ser possível andar por dois caminhos ao mesmo tempo, é porque na verdade você está andando pelo caminho dos maus e dos ímpios. Né? Fisicamente a gente sabe que é impossível isso. Se eu vou sair daqui e eu quero chegar em determinado lugar, existem várias rotas que eu posso tomar, né? Eu vou de carro, existem várias rotas, eu posso ir por uma determinada rua, eu posso ir por uma outra rua, eu posso pensar, bom, agora tem bastante movimento, então se eu for por essa rua aqui, vai ser ruim, porque essa rua aqui tem bastante movimento. Eu vou por um outro lugar aqui que eu vou chegar mais rápido lá. Mas eu não posso ir pelas duas rotas ao mesmo tempo. Né? Não tem como eu dividir o carro e ir por metade do carro vai para uma rota e a outra metade do carro vai pela outra rota. Não, eu tenho que decidir por qual dos dois caminhos eu vou ir. Com relação ao caminho da sabedoria e ao caminho dos ímpios, é a mesma coisa. Ou eu estou andando pelo caminho da sabedoria de Deus, pelo caminho da justiça de Deus, ou eu estou andando pelo caminho dos maus, pelo caminho dos ímpios. Então, sendo que você trilhará o caminho da sabedoria e da justiça de Deus, você não andará pelo caminho dos ímpios. Versículo 14. Não entres pela vereda dos ímpios, não entres pelo caminho dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. É simplesmente impossível para nós, como filhos de Deus, permanecermos fiéis à sabedoria e justiça do nosso Pai Celestial se nós vivermos como ímpios neste mundo, se nós vivermos como os maus vivem. É impossível continuarmos fiéis a Deus se nós imitarmos os ímpios, se nós imitarmos os maus. Por isso mesmo, a todo custo, nós devemos nos desviar do estilo de vida dos maus e ímpios. E jamais devemos invejar aquilo que eles fazem. Versículo 15. Evita-o, não passes por ele, não passes pelo caminho dos ímpios, não passes pelo caminho dos maus, evita esse caminho, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Nós devemos, a todo custo, evitar o caminho dos ímpios, evitar o caminho dos maus. Nós devemos, a todo custo, evitar que o nosso estilo de vida seja semelhante ao estilo de vida dos ímpios, ao estilo de vida dos maus. A nossa vida em nada deve ser semelhante à vida dos ímpios e dos maus. Os nossos pensamentos não podem ser os mesmos, as nossas palavras não devem ser as mesmas, as nossas ações não devem ser as mesmas.
As nossas convicções não podem ser as mesmas. Tudo tem que ser diferente. E aqui nós percebemos, de novo, a importância de termos os conceitos corretos de felicidade e prazer conforme Deus os define. E não conforme o diabo, o mundo e os pecadores afirmam que aquilo que é felicidade, aquilo que é prazer. Se nós considerarmos que a felicidade e o prazer são sinônimos de pecado, então um bom desejo que Deus nos deu de buscarmos a felicidade e o prazer serão desvirtuados em direção ao pecado. Porque o desejo de buscar o prazer, o desejo de buscar a felicidade, a alegria, foi algo que Deus nos deu. Foi algo que Deus colocou dentro de nós. Mas como Adão pecou, como Adão chegou diante de Deus e disse o seguinte: o Senhor não pode determinar aquilo que é bom e é mal, eu é que vou dizer aquilo que é bom para mim e aquilo que é mal para mim. Nós herdamos isso de Adão. E a nossa natureza pecadora, ela não aceita aquilo que Deus determina como sendo felicidade e prazer. Mas nós, como filhos de Deus, nós devemos ter aquilo que Deus chama de alegria, de felicidade, nós também devemos considerar como sendo alegria e felicidade. Aquilo que Deus chama de prazer, nós também devemos entender como sendo prazer. Se nós considerarmos que a felicidade e o prazer são sinônimos de pecado, então o desejo que Deus nos deu de buscarmos a felicidade e o prazer serão desvirtuados em direção ao pecado. E o resultado será que nós teremos inveja dos pecadores e nós vamos querer participar dos mesmos pecados que eles praticam. A gente terá inveja dos pecadores, porque na nossa cabeça eles é que de fato são felizes, eles é que de fato são alegres, eles é que de fato conseguem ter prazer neste mundo. Porque a gente pensa que alegria e prazer é igual a pecado. E a única razão pela qual nós somos tentados pelo pecado, nós somos tentados pelo pecado a andar pelo caminho dos maus e ímpios e imitar estilo de vida deles, é exatamente isso. Nós ainda consideramos a felicidade e o prazer como sendo sinônimos, como sendo iguais ao pecado e como sendo os resultados do pecado. A felicidade e o prazer são os resultados do pecado. É necessário que nós assumamos e tenhamos plena convicção de que a felicidade e o prazer resultantes do pecado são passageiros e enganosos, e de fato absolutamente menores do que a felicidade e o prazer que Deus tem para os seus filhos, a partir da obediência à sua palavra e vivência dos propósitos que Ele tem para nós. Todo o nosso processo de santificação depende do desenvolvimento dessa convicção nas nossas mentes e nos nossos corações. Toda a nossa santificação depende do desenvolvimento dessa convicção nas nossas mentes e corações. Quando o Espírito Santo operou em nós o novo nascimento, Ele nos deu essa convicção inicial. Ele nos deu essa convicção inicial de que fora da palavra de Deus não existe felicidade, de que fora da sabedoria de Deus e da justiça de Deus não existe alegria, não existe prazer. O Espírito Santo nos deu essa convicção inicial, quando Ele operou em nós o novo nascimento. Mas essa convicção inicial gerada pelo Espírito Santo nas nossas mentes e corações é como uma pequena semente que Ele plantou em nós. E assim como nós regamos uma plantinha
para que ela cresça saudável e bela, assim é necessário que nós reguemos aquela convicção inicial com a oração, a leitura, o estudo e a pregação da palavra de Deus. Porque, do contrário, aquela convicção inicial que o Espírito Santo nos deu jamais vai ser desenvolvida, jamais vai florescer. Não existem atalhos que possam acelerar o nosso processo de santificação. Não existem experiências místicas que possam acelerar o nosso processo de santificação. O único caminho para a santificação é o desenvolvimento dessa convicção. É o desenvolvimento da convicção de que fora dos mandamentos de Deus e fora dos propósitos de Deus para nós, não existe verdadeira felicidade, não existe verdadeira alegria, não existe verdadeiro prazer. É somente por meio dessa convicção desenvolvida e fortalecida dia a dia pela oração e pela palavra de Deus que nós evitaremos o caminho dos maus e ímpios e não imitaremos o seu estilo de vida e sequer teremos inveja daquilo que os ímpios e maus fazem. Mas como é o estilo de vida dos ímpios e maus? Como é que o estilo de vida mau e ímpio se parece? Normalmente nós perdemos o sono. Quantos aqui já perderam o sono? Já não conseguiram dormir direito de noite? Normalmente nós perdemos sono quando nós estamos preocupados com alguma coisa. É uma situação tão preocupante que a gente não consegue dormir. A gente não consegue desligar a mente, a gente fica pensando naquilo e pensando, e as horas estão passando, a gente olha para o relógio, é 1 da manhã, e a gente tenta fechar os olhos, e a gente continua pensando, olha para o relógio de novo, é 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, aí chega às 5 da manhã, tu pensa, poxa vida, nem vale a pena dormir mais, porque às 6 da manhã eu vou ter que levantar igual para ir para ir para o trabalho, né? Acho que todos nós, pelo menos uma vez, experimentamos isso. Normalmente a gente perde o sono quando está preocupado com algum problema. E os maus e ímpios, eles também são assim. Eles também perdem o sono com os seus problemas. Mas o problema que tira o sono dos ímpios é não ter conseguido fazer todo o mal que eles poderiam ter feito. O problema que tira o sono dos maus é não ter feito mais pessoas tropeçarem naquele dia. Versículo 16. Pois não dormem, os ímpios, os maus, eles não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. O problema que tira o sono dos ímpios é não ter conseguido fazer todo o mal que eles poderiam ter feito naquele dia. Eles estão pensando, poxa vida, eu poderia ter feito mais mal, mas eu fui preguiçoso. E ele perde o sono por causa disso. Eu poderia ter feito mais pessoas, eu poderia ter levado mais pessoas ao tropeço no dia de hoje, e eu não consegui. Você já conheceu pessoas assim? Pessoas que têm tanto prazer em fazer o mal às outras, que é possível que quando elas não conseguiram fazer tanto mal assim, de fato elas perderam o sono? Pessoas que são deliberadamente más. Porque a palavra de Deus afirma que todas as pessoas são más, né? Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Mas quando a Bíblia fala que todos são maus, a Bíblia não quer dizer que todos são deliberadamente maus, porque nem todos são deliberadamente maus. Por exemplo, a gente pode pensar num pai de família incrédulo. Esse homem ama a sua família, ama a sua esposa, ama os seus filhos, ele faria de tudo
pela sua mulher e pelos seus filhos, ele se mata trabalhando para dar uma vida digna para sua mulher e os seus filhos, ele nunca traiu a sua mulher. Ele não é deliberadamente mau. Ele é mau, sim, porque ele é pecador. Porque embora ele esteja fazendo todas essas coisas de forma correta, ele ainda assim é pecador diante de Deus. Então ele é mau, mas ele não é deliberadamente mau. Né? Ele não está tentando fazer mal para as pessoas. A única coisa que ele quer fazer é viver a vida dele, é cuidar da família dele, é cumprir as responsabilidades dele. É a única coisa que ele quer fazer. Ele não é deliberadamente mau. Mas existem pessoas que são deliberadamente más. Existem pessoas que querem fazer o mal. Existem pessoas que se alegram quando as outras pessoas estão sofrendo. Existem pessoas que sentem prazer em terem sido elas que causaram um problema que as outras pessoas estão passando. Talvez todos nós tenhamos conhecido uma ou outra pessoa que seja assim. Mas você que é filho de Deus, você não deve ser assim. Você não deve ser do tipo de pessoa que perde o sono por não ter feito o mal aos outros. Pelo contrário, se é para perder o sono, você deve perder o sono por ter feito o mal aos outros. Por ter cometido algum tipo de pecado contra alguém. Por ter prejudicado alguém. Isso sim deveria tirar o teu sono. Não o fato de que você poderia ter feito mais mal e não conseguiu. Você não pode ser o tipo de pessoa que perde o sono porque não conseguiu prejudicar ainda mais as outras pessoas, porque não conseguiu levar outras pessoas ao tropeço, porque não conseguiu atrapalhar mais a vida das outras pessoas. Você não pode ser esse tipo de pessoa. E como é que você vai garantir que jamais se tornará como estes ímpios e maus que perdem o sono por não terem feito tanto mal quanto poderiam? O verso 17 nos diz que os ímpios e maus, eles se alimentam da impiedade e da violência, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Comer o pão aqui significa, comer o pão e beber o vinho significa se alimentar. Tá? Eles se alimentam da impiedade, eles se alimentam da violência. Então, para não ser como eles, você não deve se alimentar do ponto de vista espiritual do mesmo alimento dos ímpios e maus. Os ímpios e maus, eles obtêm toda a sua energia, eles obtêm toda a sua alegria, eles obtêm todo o seu prazer que precisam para viver neste mundo das suas próprias impiedades e violências. Eles comem o pão da impiedade, eles bebem o vinho da violência, é disso que eles se alimentam, é disso que eles tiram energia, é disso que eles tiram ânimo para continuar vivendo neste mundo. É toda a impiedade que eles cometem, é toda a violência que eles cometem. Mas você deve obter toda a sua energia, toda a sua alegria, todo o seu prazer da oração, da palavra de Deus e do obedecer à sabedoria de Deus e à sua justiça. Esse deve ser o teu alimento. Não a impiedade, não a maldade, não a violência, mas a oração, a palavra de Deus, e então a prática da palavra de Deus, que é fazer o bem às outras pessoas. Que é fazer o bem mesmo quando nós estamos recebendo o mal. E por que você deve fazer isso? Por que você deve se alimentar da palavra de Deus, da oração na palavra de Deus e da obediência à sabedoria de Deus? Porque para que você tenha uma vida longa, para que você tenha uma vida abençoada neste mundo e para que no mundo por vir você tenha a vida eterna. Porque olha o que diz o versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
O caminho dos justos é como o nascer do sol. Está tudo escuro. Aquelas coisas que para nós parecem embaraços, parecem problemas, está tudo escuro. E daí, de repente, a gente começa a ver no horizonte uma claridade. E daí, daqui a pouco a gente vê aquela luz forte do sol. E o sol vai subindo cada vez mais no céu até ser dia perfeito. Isso aqui é uma imagem do nosso caminho nessa vida em direção à eternidade. Nós começamos por esse caminho escuro, por esse caminho cheio de dificuldades. Nós estamos experimentando as bênçãos de Deus, Deus está nos abençoando, mas nós estamos experimentando as bênçãos de Deus no meio deste mundo cheio de aflições. No meio dessas coisas que parece que estão trancando o nosso caminho, que parece que estão embaraçando os nossos passos, que parece que estão levando os nossos pés a tropeçar e a ficarmos prostrados no chão. Mas nós continuamos firmes nesse caminho, e o sol começa a brilhar e o dia se faz perfeito. É por isso que você deve obter toda a sua energia, alegria, prazer e prazer da oração na palavra de Deus e da obediência à sabedoria de Deus e à sua justiça, para que você tenha essa vida longa e abençoada por Deus que culminará na vida eterna. A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios, versículo 19, é como a escuridão. Nem sabem em que tropeçam. Aqueles que se alimentam da impiedade e da violência acabam, sem perceber, fazendo o mal e a violência a si mesmos. Porque quando eles ferem os outros, quando eles fazem o mal aos outros, quando eles fazem impiedade contra os outros, quando eles fazem os outros tropeçarem, eles estão fazendo violência a si mesmos. Eles estão tropeçando e nem percebem que estão tropeçando. Eles estão prostrados no chão e nem percebem que estão prostrados no chão. Você quer saber o segredo primordial para uma vida longa e abençoada neste mundo? Não são tanto as dietas e os exercícios que você pode fazer, embora eles sejam importantes. Mas não são tanto as dietas e o exercício que você pode e deve fazer, mas de fato o estilo de vida espiritual e moral que você vive neste mundo. Embora muitas vezes pareça que os ímpios e maus se dão bem neste mundo, são felizes e experimentam todo tipo de prazeres, na verdade eles estão destruindo a si mesmos. Através da sua vida de impiedade e maldade, que vai resultar na maldição e da morte eterna. Mas para os filhos de Deus que encontram a felicidade e o prazer na obediência à sabedoria de Deus, na obediência à justiça de Deus, esses terão neste mundo uma vida longa e abençoada, e no mundo por vir, a vida eterna. Mas para isso é necessário que você se apegue com tudo às instruções da sabedoria de Deus. É necessário que você tenha absoluta convicção de tudo aquilo que Deus te ordena na sua palavra. É necessário que você entenda que fora da vontade de Deus, fora dos propósitos de Deus, não existe verdadeira alegria e nenhum prazer que sejam duradouros. É preciso que você obedeça à sabedoria de Deus e à sua justiça, quando seria muito mais fácil pecar.
junto com as demais pessoas. E você conseguirá fazer tudo isso apenas se, em vez de se alimentar da impiedade e violência, você se alimentar da oração e da palavra de Deus. E da obediência à palavra de Deus. Você quer ser abençoado por Deus com uma vida longa? Você quer experimentar neste mundo as bênçãos de Deus mesmo em meio às aflições? Você quer viver eternamente na presença abençoadora de Deus? Então ande pelo caminho da sabedoria de Deus. Viva de acordo com a sabedoria de Deus. Esse é o segredo não apenas para uma vida longa e abençoada, mas na verdade esse é o segredo para alcançar a vida eterna. Ande pelo caminho da sabedoria e viva de acordo com ela, e você viverá longa e eternamente.